Hoje a gente vai ter um daqueles vídeos que vocês costumam gostar bastante, com uma pequena segular que pode ajudar a gente quando a gente está se sentindo um pouquinho empacado na vida. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Beshalach, hoje focando nos parágrafos de 107 a 109 do Zohar, nono ano de leitura. Bom, ligado ao vídeo de ontem, caso vocês tenham assistido, o Zohar diz que todo mundo está regido por um anjo, um anjo ministro. E é desse anjo que a gente recebe todas as influências, conforme o que Deus manda esse anjo mandar. Mas o Zohar também conta para nós que a gente consegue ter um nível, que é justamente o nível cabalístico do que se chama Israel, em que você se conecta diretamente ao Eterno. E aí você recebe a influência diretamente do Eterno, sem intermediário de nenhum anjo. Então isso é um mérito, digamos, de quem está no grupo chamado Israel. Bom, e aí o Zohar entra num segredo dessa conexão. Essa conexão é o que a gente chama na Kabbalah Dvekut. É um nome meio difícil de falar, mas Dvekut significa uma adesão, literalmente, quase que no sentido de cola. Tá? Então, uma das coisas que um cabalista sempre tenta fazer é se aderir a Deus, fazer essa Dvekut com o divino. E isso, claro, tem aí vários significados, né? Mas no sentido do que nós estamos falando, é a ideia que eu disse, que você começa a receber toda a sua influência espiritual diretamente do divino. Agora, isso também implica que você, por exemplo, já está pondo a divindade para dentro da sua alma, que você está transcendendo o ego, né? Que você está superando as dificuldades dos limites materiais e, inclusive, segundo algumas leituras, você está chegando na vida eterna. Não necessariamente a vida eterna fisicamente, porque aqui a gente tem que morrer, mas a vida eterna no sentido espiritual. Então, tudo isso que eu estou falando, essa conexão com o divino, transcender tudo isso, está aludido em um versículo, que é o Deuteronômio 4.4, que o Zohar traz para nós, eu vou ler com vocês, e ele também vai servir como uma segular, como eu falei antes da vinheta. Então o versículo em português já ele diz uma coisa o seguinte: todos vocês que se uniram a Deus, é aquela palavra que eu falei, né, Dvekut, todos aqueles que vocês que se apegaram a Deus, que se grudaram em Deus, estão vivos hoje. É isso que o versículo 4.4 diz. Então repare que além do versículo falar dessa Dvekut, né, que quem está apegado a Deus, ele fala de estar vivo hoje, né, e essa é uma frase bastante importante para Kabbalah. Então implicando aquilo que eu disse, que a verdadeira vida não é só a existência física, mas que quando você se conecta com esse divino, né, e consegue pôr esse divino na sua vida, você tem essa conexão espiritual com o Criador e essa é a verdadeira vida. Bom, então como essa adesão a Deus faz, entre outras coisas, como eu disse, que você transcenda os limites materiais, resolva os problemas do ego, a Kabbalah ensina que é uma segular interessante, quando você sente que está, digamos, um pouco empacado na vida, né? Que você precisa, digamos, aquele empurrãozinho extra, aquela força extra, você pode ler esse versículo, Deuteronômio 4.4, pode ler uma vez ou fazer repetido, como mais ou menos se fosse um mantra, e isso ajuda a fazer essa conexão divina. Então quem consegue ler o versículo em hebraico, legal, pode fazer, eu vou falar agora em hebraico como é que é, mas mesmo sem ser o hebraico, se você puder fazer na língua que da sua preferência, concentrando no significado, ele também ajuda. Tá? Então em hebraico o versículo diz o seguinte, eu vou falar meio rápido e depois pausado. Ve'atem hadvekim ba'Adonai Elohechem haim kulchem ayom. Tá? Então são 7 palavrinhas, aliás o fato de ser 7 também é significativo. E aí você falaria como um mantra, né? Você falaria o seguinte: Ve'atem hadvekim ba'Adonai Elohechem haim kulchem ayom. Tá? Em português você pode pegar uma tradução que te interessa, como eu falei, e seria algo como: mas vocês que se apegaram ao eterno Senhor vosso Deus, estão todos vivos hoje. Tá? Então é isso que a gente aprende, que a gente tem como mudar a nossa influência espiritual, sair da influência de anjos para estar diretamente conectado com o eterno, e claro que isso implica um monte de coisa na nossa vida, entre elas ter uma vida mais fácil. Um bom dia a todos e tudo de bom.